Boa noite, querida igreja, graça e paz. Naquele que vos fala, o pastor Roberto, né? Agora à noite eu quero falar sobre como restituir a nossa família. Como restituir minha família? Bem, querida igreja, a cada dia nós somos surpreendidos por um novo desafio ou por problemas que surgem, né, na nossa vida. Mas existem ocasiões em que não temos força para reagirmos, né? A gente não tem força para reagir. Seja bem-vinda, Raquelzinha, em nome de Jesus. É nas reações que estão o perigo de errar, né? Problemas vão surgir, meu diácono Robson, seja bem-vindo, desafios, problemas, mas é nas reações que corre o perigo de nós errarmos, né? Às vezes não erramos de forma planejada, e sim, tá baixo o som, pastor, deixa eu ver aqui, e estava um pouquinho pela metade, não sei se agora está dando para vocês ouvirem bem. Isabel Cristina, obrigado, irmã Fátima. É nas reações que estão o perigo de errar, que o pastor estava falando, né? Às vezes nós não erramos de forma planejada, mas sim de forma espontânea, quando não temos tempo de pensar, principalmente quando nós estamos com a cabeça quente, né? Quando a gente está com a cabeça quente, a gente acaba tendo reações que são perigosas, né? E Davi foi pego de surpresa por um inimigo que ele não esperava, e ele lutou com quem ele mais amava, sua família. Sua família foi raptada e ele teve que lutar para restituir a sua família. Bom, como a família de Davi, muitos pais hoje têm seus filhos levados pelos vícios, não é verdade? Pela prostituição, pela violência, por más companhias e por outros males que nós muito bem sabemos, que cada hora a gente vê uma reportagem anunciando algo que a gente achava que jamais poderia ver e a gente acaba vendo, né? Então, assim, as famílias estão sendo assaltadas a cada dia com perigos e é preciso proteger a nossa casa, não somente contra ladrões, mas também espiritualmente e emocionalmente, não é verdade? Por isso, nessa noite a gente vai falar como restituir a nossa família que tem sido assaltada, muitas das vezes espiritualmente ou emocionalmente, né? Então, como restituir a nossa família? Nós vamos aqui tentar compreender a situação que Davi enfrentou para restituir a família dele, tá? Isso tudo se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 30, mas a gente vai assim, o pastor vai picotando, que não dá pra gente ficar lendo o texto todo aqui, né? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você para restituir nossa família é: chore na presença de Deus. O versículo 4 de 1 Samuel 30 diz assim, ó: ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Lembra quando Israel foi saqueado? O pastor já pregou, né? Israel foi saqueado, atacaram fogo nas aldeias, levaram as mulheres, os filhos, né? Diz que Davi e os seus homens ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, para restituir a sua família, muitas das vezes a gente vai ter que chorar na presença de Deus. Davi, ele sabia tirar tempo com Deus e trabalhar primeiro as suas emoções. Lembra quando o pastor sempre fala para vocês, um doente não tem como cuidar do outro doente, né? Você tem que estar bem para cuidar do enfermo. Tem alguém na sua família que não está bem e você precisa cuidar dessa pessoa, da sua família, né? Então Davi, ele sabia tirar tempo com Deus e trabalhar por suas emoções para depois lutar contra os inimigos externos, sabe? E por isso ele era sempre vencedor. Por isso Davi vencia. A palavra de Deus garante para a gente, lá em Salmo 126, se eu colocar aqui, Salmo 126, versículo 4, que diz assim, ó: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim, ó, Mateus 5, 4: e os que com lágrimas semeiam, com júbilo, Mateus 5, 4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? E Salmo 126, 4 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Bem, se tiver que ter uma reação, chore antes para poder desabafar. Sabe por quê? O choro, ele lava a nossa alma, né? Quando a gente chora, a gente se esvazia e aí a gente pode, sabe, depois ter uma reação mais tranquila, uma reação mais light, que a gente já chorou, já lavou a alma, já desabafou, já colocou tudo para fora, né? Não é errado chorar, querida igreja, pois até Jesus chorou. João 11:35, né? E Jesus não teve vergonha disso, porque ele chorou. Não tenha vergonha de chorar. Quando você estiver triste por alguém de sua família, chore na presença de Deus, que promete lá em Apocalipse 7:17, enxugar dos nossos olhos
toda a lágrima, né? E diz que o Salmo 30, no versículo, diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã, né? Escuta o que eu vou te falar, suas lágrimas regarão somente sementes e frutos bons brotarão, amém? Suas lágrimas, elas regarão semente e frutos bons, eles brotarão. Eu quero te fazer uma pergunta. Você chorou, dona Fátima? Então chore mais. Uma vez eu ouvi um pastor falar assim para mim, contando um testemunho que ele tinha pedido para um jovem orar, o falecido pastor Olímpio, tinha pedido para o jovem orar. Aí tinha passado um tempo, o jovem falou, pastor, já orei muito, mas nada aconteceu. Aí o pastor Olímpio falou para ele, ore mais. Então chore mais. Você tem chorado na presença de Deus em oração? Eu quero te falar uma coisa, chorar na presença de Deus nunca é em vão, porque o Senhor é Ele que colhe todas as nossas lágrimas, amém? Então aprenda a chorar na presença de Deus, é uma forma de você restituir a sua família, tá bom? A segunda coisa que você precisa entender para restituir a sua família, dentro desse texto que nós estamos estudando de 1 Samuel capítulo 30, do rei Davi, diz assim, compreenda as pessoas. No versículo 5, na parte B, diz assim, o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Veja bem, o povo queria apedrejar o rei Davi, mas tinha um motivo porque que o povo queria apedrejar o rei Davi. Eles estavam amargurados. Muitas vezes as pessoas nos tratam mal porque elas estão amarguradas e não sabem demonstrar carinho ou amor. E nós precisamos compreender isso. Mas às vezes nós que temos o Espírito Santo, queremos que as pessoas compreendam a gente, mas nós não conseguimos compreender. Muitas das vezes a gente exige isso da nossa família, mas não fazemos o mesmo com eles. É duro o que o pastor está falando, mas é uma realidade que a gente vive. O povo de Deus no deserto, quando ficou sem água e com sede, pensou mal de Moisés. E começaram a falar contra Moisés, né, porque estavam o quê? Desesperados. Depois você dá uma olhadinha lá em Êxodo capítulo 17, você vai entender o que o pastor está falando. Passe a compreender melhor os seus familiares, seu modo de agir, seu modo de pensar, para mudar não somente a vida do outro, mas a sua vida também. Quem sabe você também não precisa mudar. Boa noite, Renatinha, seja bem-vinda. Quem sabe? Quem sabe não somos nós que precisamos mudar. Nós temos que aprender a compreender os nossos familiares se a gente quiser restituir a nossa família. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Mateus 5,5, né? Para nos ensinar que com rigidez e inflexibilidade não se chega a lugar algum, irmãos. Não adianta você ser rígido, não adianta você não querer abrir mão, não adianta você querer ceder. Não estou falando que você tem que ceder sempre, você estando certo, não é isso. Mas a gente tem que aprender a ceder. Às vezes, para apagar a chama, a gente precisa recuar. Né? Falar, não, tudo bem, você está certo, não tem problema não. Porque mais vale a vida para Jesus do que uma guerra. Não quer dizer que você está certo ou de que você está errado. Então aprenda a compreender os seus familiares. Posso te fazer a pergunta? Você está disposto a mudar para restaurar a sua família? A maneira como olhamos as pessoas muda a forma como somos vistos por ela. Eita, é forte o que o pastor falou aí. A maneira como nós olhamos as pessoas muda a forma como somos vistos por ela. Guarde isso aí no seu coração, amém? Em terceiro lugar, se você quer restaurar a sua família, né? Quer restituir ela, você precisa se reanimar em Deus. No versículo 5, na parte C, diz assim, Davi muito se angustiou. Davi estava angustiado demais. Talvez você esteja assim, por conta de um problema na sua família, na sua casa, um problema que te angustia demais, te aborrece, te chateia. Davi estava muito angustiado. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 5, na parte C. Não adianta apenas ficar chorando e tentando compreender as pessoas. Porque às vezes quando o pastor fala assim, né, as pessoas levam aquilo para o lado radical também. Não seja radical. Aprenda a botar na balança aquilo que o pastor está falando. Né? O pastor falou para a gente chorar na presença de Deus, para restaurar nossa família. O pastor falou sobre a gente compreender as pessoas da nossa família, né? Mas isso não significa que a gente tem que ficar chorando a vida toda e tentando compreender os nossos familiares a vida toda. Não, não é isso que o pastor quer dizer, tá? Então não adianta ficar apenas chorando e tentando compreender as pessoas da nossa família. Nós precisamos nos levantar e agir
Isso mesmo, a gente precisa se levantar e agir. Escuta o que eu vou te falar, em momentos de tristeza, só Deus pode nos ajudar a continuar a vida em família. Porque a vontade, muitas das vezes, é a gente sumir. A vontade, muitas das vezes, é a gente desaparecer. Mas não foi isso que Deus mandou você fazer? Essa é a nossa vontade. E a vontade do Senhor fica onde? Talvez vocês não consigam ânimo em ninguém, né? Porque o salmista no Salmo 108, no verso 12, ele diz: pois vão é o socorro do homem. Talvez você não encontre recurso no pastor, não encontre recurso no irmão, na irmã, na sua família, mas busque ânimo no Senhor, porque Ele é que te fortalece. Amém? Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá? Diz Neemias 8,10: a alegria do Senhor é a nossa força. Então preste atenção. Davi escreveu o Salmo 46, que fala que Deus nos fortalece, né? Em que você tem buscado o ânimo para restaurar a sua família, em que você tem buscado o ânimo para restaurar sua família. Busque se fortalecer no Senhor, tá bom? Então o pastor falou sobre 3 coisas já com você. Chore na presença de Deus, compreenda as pessoas e reanime-se no Senhor, né? E eu quero, antes de fechar aqui, falta um minutinho, o pastor já poderia parar, né? Eu quero falar mais algo com você. Consulte ao Senhor. Isso mesmo, no versículo 8 diz que consultou Davi ao Senhor. Consulte o Senhor. Antes de tudo, precisamos orar a Deus, buscando sua confirmação para as decisões. Isso mesmo. Deus aprovou. Por isso Davi foi. Ele sabia que se Deus dissesse não, Davi perderia o seu tempo. Mas com a bênção do Senhor, a vitória seria garantida. Então não faça nada antes de orar. Se você sentir que Deus está na frente, prossiga. Mas se você tiver dúvida, pare imediatamente e espere uma confirmação de Deus. Primeiro, nós devemos agradar ao Senhor. E depois, como diz o salmista no Salmo 37, versículo 5, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Tomem cuidado para não estar, saindo à frente de Deus. Seria errado primeiro tomar as decisões e depois exigir que Deus abençoe como está. É assim mesmo que a gente faz. A gente toma as decisões, depois que dá tudo errado, a gente vai lá encostar Deus na parede, exige Deus que faça isso, que Deus tem que fazer aquilo, que Deus não sei o quê. Mas foi a gente que criou essa situação, pô. Então, deixa eu te fazer a pergunta. Você tem consultado a Deus em oração antes de tomar as suas decisões? Davi consultou ao Senhor. Então, deixa eu te falar. Antes de tudo que fizer, ore a Deus pedindo direção, tá bom? E eu quero fechar essa palavra, não quero deixar a linha aberta, não. Eu quero dizer para você, por último, que você deve lutar como você puder. Eu gosto muito de uma frase que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. É o verso 10, diz assim, 200 ficaram atrás, por não poderem de cansados atravessar o ribeiro. Alguns companheiros de luta de Davi, eles não aguentaram a caminhada de tão difícil que estava. Davi, ele não se portou. Ele reconheceu o esforço deles. Na família, não podemos, esforçar as pessoas a uma caminhada que elas não aguentam. E precisamos também nos esforçar, como Jesus disse lá em Mateus 5,41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2, né? Então, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma força diferente. E é necessário nós respeitarmos o limite do próximo. Deus renova nossas forças, como Isaías 40:29 diz, mas não podemos obrigar as pessoas a lutar se elas não podem lutar, se elas não conseguem lutar. Se esforce o máximo que puder para o melhor de sua família. É um direito seu. E se estiver cansado, para um pouquinho. Descansa um pouquinho. Até Jesus, em situações de crise, ele parava e se retirava para renovar as suas forças, para depois continuar. Dá uma olhadinha lá em João 6,15 que você vai ver. Mas parar um pouco e descansar não pode ser desculpa para o relaxamento, porque o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Amém? O Senhor te chama e te diz nesta noite, Josué 1,9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, em nome de Jesus, amém? Toma posse dessa palavra aí para você. Ei, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se esforçado para salvar sua família?
Você tem se esforçado para salvar sua família? Então ouça o que eu quero te dizer, esforce-se um pouco mais e você conseguirá vencer as batalhas, amém? Eu quero concluir com o versículo 18 e 20, que diz assim, ó, Davi salvou tudo e ninguém me faltou, desde o menor até o maior. Davi conseguiu restituir toda a sua família, sem exceção de alguma pessoa. Davi salvou a todos. Não deixe sua família ser destruída. Amém? Não deixe sua família ser destruída. Lembra que o pastor falou para vocês, logo quando o pastor foi começar as lives, o pastor falou assim, olha, às vezes a gente acha que está tudo bem na nossa vida, que está tudo tranquilo na nossa casa. Aí o pastor falou assim, não tem nada tranquilo na nossa casa não. Porque Satanás está atuando no seio da nossa família e a gente está tranquilo. Está tudo bem no teu lar. Não tem briga, não tem confusão, não tem nada. Mas o marido não serve a Deus. A esposa não serve a Deus. O filho não serve a Deus. E você está achando que está tudo tranquilo. Está tudo bem, está tudo em paz. Não tem nada em paz na tua casa não. Está tudo errado. Você precisa resgatar esse seu familiar. Você precisa restaurar a sua casa. Aí entra naquele quesito que o pastor falou para você assim, ó. Nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. Que em hebraico significa shalom, paz. Paz. Quando as coisas estão no lugar, quando as coisas não estão quebradas, quando as coisas não estão faltando, a gente sente paz. Se algo está fora do lugar, se algo está quebrado, se tem algo faltando, a gente não tem paz. Um momento ou outro a gente se sente desconfortável. Então Davi ele conseguiu restituir toda a sua família, sem exceção de uma pessoa sequer. Então não deixe a sua família ser destruída, amém? Lute pela sua família, nem que você tenha que chorar na presença de Deus, tá bom? Não se conforme em perder nenhum de seus familiares, porque Jesus quer que você seja salvo com toda a sua casa. Atos 16:31. Diz que a família daquele centurião foi salva, não somente ele, mas toda a sua casa. Então lute para preservar a sua família. Lute para salvar todos da sua família. Não acha que está tudo bem, não acha que está tudo tranquilo, porque não tem nada tranquilo, não está nada bem, não está nada bom. As nossas famílias estão doentes. Teu filho está afastado da casa do Senhor, tua filha está afastada da casa do Senhor. Teu genro está afastado da casa do Senhor. Teu pai está afastado da casa do Senhor, tua mãe está afastada da casa do Senhor. Teus filhos estão afastados da casa do Senhor. Pelo amor de Deus, não pode estar bem. Está tudo errado. Está tudo errado. Então preste atenção, para restituir sua família, chore na presença do Senhor em oração. Aprenda a compreender as limitações das pessoas. Reanime-se sempre em Deus. Sabe? Consulte a Deus em oração antes de qualquer atitude que você possa tomar. E lute enquanto puder, se esforçando para salvar a sua família. Deus, ele restitui completamente, não em parte. Filipenses 1:6 diz sobre isso. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar ela. Tá? Deus, quando ele faz as coisas, ele faz completo. E se Deus restitui completamente, não em parte, Deus vai restituir a sua família também, amém? Deus não faz nada pela metade. Receba a vitória completa em nome de Jesus, amém? Eu estou liberando a vitória da tua família sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Tá bom, queridão? Pegou a vibe aí que o pastor falou? Eu passei aqui, foram 5 itens que eu coloquei para vocês, né? Para restituir a sua família, você precisa chorar na presença do Senhor em oração, amém? Aprender a compreender os limites dos seus familiares, tá? Se reanimar em Deus sempre, tá? Consultar a Deus em oração antes de qualquer atitude e lutar enquanto puder para salvar a sua família. Igor, que bom te ver aí, meu filho. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Então pega essa bênção que o pastor liberou sobre a vida de vocês aí. Chore na presença do seu Deus, compreenda os seus familiares, reanime-se em Deus, consulte ao Senhor em oração e lute como puder, tá? Para salvar a sua família. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Muitas das vezes não gostaríamos que fosse assim a nossa peleja, mas às vezes é necessário chorar em Tua presença por aqueles que nós amamos, ó Pai. Senhor da glória, eu sei que dói muitas das vezes ver os nossos filhos, os nossos pais ou os nossos parentes, sabe, meu Senhor da glória, no meio das drogas, dos vícios, e isso nos machuca e nos faz chorar em Tua presença. Não gostaríamos que fosse assim, mas se necessário for, choraremos em Tua presença. Quem sabe o Senhor não colherá alguma de nossas lágrimas, ó Pai. Senhor, nos ensina a compreender os nossos familiares, nos ensina a entendê-los melhor, ó Pai,
Porque se conseguimos compreendê-los, ó Pai, certamente o convívio entre os membros da minha família, eles serão um convívio agradável, será um convívio, sabe, de comunhão. Pai, eu quero te agradecer pela sabedoria que muitas das vezes o Senhor tem nos dado no momento de crise, que nos permite compreender os nossos familiares. Nos ensina, Pai, a entender os limites que os nossos familiares têm, até onde eles podem ir. Me dê limites também, ó Pai, para que eu possa saber lidar com essa situação. Senhor da glória, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos reanime em Deus, ó Pai, porque muitas das vezes é difícil, ó Pai, é difícil conviver com esse homem, é difícil conviver com essa mulher, é difícil conviver com esse filho, é difícil conviver com essa família, Pai. A minha família é problemática, a minha família é doente. É difícil, Senhor. Eu preciso que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos reanime. Esforça-nos, ó Pai, nos fortalece, nos reanime, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, ó Pai, traz ânimo, traz força, nos reveste da planta dos pés ao alto da cabeça com a unção de vitalidade, para que a cada dia nós nos fortalecemos em Tua presença para enfrentar os desafios que é restaurar a nossa família, restituir a nossa família, resgatar a nossa família. Pai, em nome de Jesus, eu quero, todas as vezes que for tomar uma decisão contra a minha família, a favor ou contra, que o Senhor possa consultar o Senhor. Consultar o Senhor em oração. Coloca um alerta dentro de mim, para que quando eu for agir, eu me lembre que eu preciso consultar o Senhor primeiro. Davi consultou ao Senhor do que ele deveria fazer no meio desta guerra, no meio dessa batalha onde sua família havia sido saqueada, as suas aldeias queimadas. Muitas das vezes nossa família está pegando fogo. Muitas das vezes nossos filhos estão sendo saqueados para as drogas, para as más companhias. Muitas das vezes minha família está se perdendo nos vícios, está se perdendo na bebedice. Pai, me ensina, Senhor, a consultar o Senhor. Porque consultando o Senhor eu vou saber, ó Pai, que decisão tomar e o que fazer no meio, Pai, desse vendaval, no meio dessa aldeia que está queimando, Pai. Senhor da glória, me ensine a lutar. Me dê forças para eu lutar como eu puder pela minha família. A mim me foi dado esse encargo, Senhor, de abençoar a minha família, de restituir a minha família, de resgatar a minha família, Pai. Me ensine a lutar. Me dê estratégia, Pai. Me dê as armas corretas para lutar pela minha família, pela minha casa, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus genros, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus netos, Senhor da glória, pelos meus familiares. Me ensine a lutar. Me ensina, Pai. Senhor da glória, o Senhor é um general de batalha, o Senhor é um general de guerra. Só o Senhor tem as estratégias corretas para vencer o adversário. Eu peço ao Senhor que me dê forças para vencer o meu inimigo, para derrotar o meu inimigo. Senhor da glória, em nome de Jesus, eu te imploro, eu te suplico, eu peço a tua bênção. Me dar a tua força para lutar pela minha família. Muitas das forças, nossas forças, elas vão se esvaindo, elas vão se acabando, e a gente não sente mais o desejo de lutar, de guerrear pela nossa família. Eu peço ao Senhor, nos dê força. Precisamos ser revestidos de poder, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra principados e potestades. É espiritual, Pai. E nós precisamos de armas espirituais para lutar para esta batalha. Então nos reveste com a armadura santa de Deus, ó Pai, para que possamos resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, permanecermos de pé, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer por esta live, ó Pai, em que o Senhor me deu estratégias para que eu possa restituir a minha família, restaurar a minha família. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querida igreja? Mais uma vez, vamos fazer a nossa oração de concordância, né? É a oração que a gente confirma, mas com fé no seu coração. Toda vez que o pastor for ministrar você com raiva, você com fé, você ministra isso para acontecer na vida da sua família, amém? Confesse comigo, cremos
que não há impossíveis para Deus e que a salvação dos meus familiares já foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo Jesus que lá verteu, em nome de Jesus. É da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Por isso nós cremos que a nossa arma de oração é poderosa em Deus para destruir as fortalezas do diabo, para destruir, ó Pai, e desfazer as obras de Satanás, Pai. Cremos que o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e os meus familiares serão conduzidos ao arrependimento para a salvação das suas almas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe. Foi um prazer estar mais uma vez nessa live noturna com vocês. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima noite de sono. O sono dos justos. Que vocês possam descansar em Deus, na certeza de que Deus está agindo pela sua família, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo final de semana. Seja um final de semana cheio da presença e da glória de Deus, tá bom? Levante suas mãos. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a paz e a graça e o amor incomensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.